Então, minha gente, hoje vai se falar sobre a Biblioteca Brasiliana, que é um empreendimento da USP, um prédio especialmente edificado para guardar a coleção preciosa de Gita e José Midlin, que é uma coleção feita por eles durante a vida toda e que tem assim obras raríssimas, né? Manuscritos e documentos históricos, documentos raros da nossa história. Então, minha gente, o Instituto Clio está com essa série de lives, live do Clio, justamente para dividir o conhecimento que nós temos com essa pleia de colaboradores que nós temos. Então, a gente gentilmente convidou alguns desses parceiros para dividir com a gente aqui alguns conhecimentos e aproveitar esse tempo em que todo mundo está em casa, né, pelo menos a maioria, para a gente discutir um pouco, uma conversa assim descontraída a respeito de determinados assuntos. Então, o Clio está com essa meta e assim está por conta também de estarmos expandindo o nosso campo de ação, não só na elaboração de projetos culturais, mas também de outras áreas que a gente vai começar a trabalhar com outros profissionais de outras áreas, não só da área de comunicação e arte, de projetos culturais, né? Estamos ousando um pouco mais, indo para outras áreas de conhecimento. E justamente estamos dinamizando nossa rede social. Temos nosso canal no YouTube, Instituto Clio, temos nosso Facebook, que é Instituto Clio também, e o Instagram, além do nosso e-mail, né, tradicional institutoclio@gmail.com. Então, muito bem, eu vou, se vocês me permitem, eu vou ler aqui um pouco uma biografia básica aqui do professor Puntoni, para que a gente possa dividir aqui a tela com ele. Professor Pedro Luiz Puntoni possui graduação em História, mestrado e doutorado em História Social e Livre Docência, em História do Brasil Colonial pela Universidade de São Paulo. É professor associado da Universidade de São Paulo, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, onde atualmente coordena o Núcleo de Cultura Digital. Foi investigador visitante do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e também coordenou o programa de pós-graduação em História Econômica da USP. Por 7 anos, entre 2007 e 2014, foi diretor da Biblioteca Brasiliana Gita e José Midlin, da USP, e coordenador do projeto Brasiliana USP, responsável pela construção e edificação do edifício Brasiliana da USP e pelo desenvolvimento da Biblioteca Brasiliana Digital. Entre 2010 e 2014, foi presidente do Conselho Supervisor do Sistema Integrado de Bibliotecas SIB da USP. Foi membro do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Bom, então, diante desse currículo maravilhoso, né, o nosso convidado, eu vou mandar um convite aqui para ele, para dividir aqui a tela com a gente. Muito bem, professor. O senhor aqui a tela para que a gente possa começar essa sua fala, que vai ser em torno de meia hora, mais ou menos. Vamos ver. Olá, professor, boa tarde. Pronto, olá, boa tarde. Tá me Tudo ouvindo bem? bem? Estamos sim. Ah, Muito que bom. obrigada pelo convite. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e dividir os seus conhecimentos aqui com a gente sobre a Biblioteca Brasiliana. Ok, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela apresentação, né? A oportunidade de a gente estar aqui conversando um pouco, foi ótimo. Muito Ótimo. bom. Então, o que é que o senhor pode nos dizer dessa história maravilhosa da Biblioteca Brasiliana, o começo, como foi tudo, o edifício, o acervo? Então, a gente está ávido aqui para Sim, receber esse conhecimento aí do sim, eu senhor. posso contar um pouco a história da biblioteca, um pouco,
da minha participação. Foi um projeto coletivo, muita gente envolvida. Ele teve início há muito tempo, quando, há mais de 20 anos atrás, quando José e Gita Mindlin decidiram pela doação da biblioteca. Eles procuraram a Universidade de São Paulo e, em 1999, entregaram uma carta ao reitor, então, à época, Jacques Marcovitch, indicando que eles tinham interesse em doar a biblioteca, a coleção brasiliana deles, para a Universidade de São Paulo. Era já uma coleção extraordinária que havia sido acrescida alguns anos atrás com a brasiliana também do Rubens Borba de Moraes. Isso é importante registrar. Quando o Rubens Borba faleceu, muito amigo de José e de Gita Mindlin, ele deixou a biblioteca dele, a coleção dele, com livros também extraordinários, para o casal, e os dois, José e Rubens, haviam já configurado um certo acordo de que a biblioteca dos dois juntas, as duas brasilianas, seriam um acervo público em algum momento. Então o caminho já tinha sido desenhado lá atrás pelos dois para que a biblioteca se tornasse uma biblioteca pública. Gita e José manifestaram esse interesse em 99, mas a USP demorou muito tempo para, digamos, concretizar esse desejo do casal. Pelas questões que podemos imaginar, da burocracia universitária, da falta de empenho de alguma administração, da alta administração, mas o fato é que só em 2002, quando o professor Istvan Jankso era professor do meu departamento, o departamento de História, professor de História do Brasil Colonial, e ele havia se tornado, em 2002, diretor do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, o IEB. O IEB, na USP, que havia sido criado nos anos 60, em 62, pelo Sérgio Buarque de Holanda e por um conjunto de professores e intelectuais, reuniu nessa instituição as coleções brasilianas da USP, coleções de documentos, livros, literatura, também cartografia, gravuras, e, ao mesmo tempo, foi crescendo essa coleção com o desenvolvimento do Instituto, com doações, aquisições, coleções de autores, de escritores, como Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, recentemente Caio Prado Júnior. São coleções muito importantes. Celso Furtado, agora a documentação do Celso está lá. A biblioteca e o acervo do Instituto de Estudos Brasileiros era um acervo muito significativo e estava na USP colocado num edifício em más condições, não eram condições ideais. O Istvan Jankso, quando se tornou diretor em 2002, percebeu uma oportunidade de juntar dois projetos, digamos assim. O projeto de dar ao IEB, ao Instituto de Estudos Brasileiros, uma nova sede adequada para tratar a documentação, acomodar, preservar e receber os pesquisadores e também ativar os próprios pesquisadores da casa. O IEB é também um instituto de pesquisa da USP, mas também criar as condições materiais para trazer a coleção de Gita e José, como eles haviam manifestado em 99. Então, de fato, no ano de 2003, estimulados pela diretoria, então agora do sendo concretizada, formalizado, primeiro no Conselho Universitário, logo no ano de 2004, mas em 2006 houve um evento na USP, celebrar, digamos assim, essa assinatura de um termo de doação. Foi em maio de 2006, com a presença de Gita e José Mindlin, com a presença também do Ministério da Cultura e de várias autoridades da universidade, outras pessoas do mundo da cultura, celebrando, portanto, a concretização dessa doação. Isso foi em maio de 2006. Infelizmente, em junho, Dona Gita faleceu, nos deixou, mas o processo continuou e o Istvan, então, pôs em funcionamento, digamos assim, a ideia de construção de um edifício que seria uma plataforma para abrigar as coleções brasilianas do Instituto de Estudos Brasileiros da USP e agora da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin da USP,
quando ela foi formalmente doada, num único edifício, num edifício com condições para o trabalho dos pesquisadores, para a condição da guarda da documentação, e o Istvan, desde o início, pensou o projeto como também uma plataforma tecnológica para a preservação dessa documentação, com laboratórios de conservação, de restauro, da documentação do IEB e da Biblioteca Mindre, mas também para a digitalização e disponibilização desse acervo sobre o Brasil na internet para consulta de todos, livremente, abertamente. Essa ideia, o Istvan configurou ela num projeto que ele intitulou Brasiliana USP. Então, a ideia da Brasiliana USP era agregar duas instituições, o Instituto de Estudos Brasileiros e a Biblioteca Mindre, agora da USP, num único edifício, com uma base tecnológica compartilhada para preservar o acervo, digitalizar e disponibilizar na internet. A pedra fundamental, o início da obra, foi desenvolvido um projeto ao longo desses anos. Em 2006, foi lançada a pedra fundamental, no final do ano, em dezembro, se não me engano, com a presença, então, do ministro da Cultura, Gilberto Gil, que fez um discurso muito empolgado, muito animado com o projeto, na medida em que o projeto se configurava não como um projeto da USP, mas um projeto para o Brasil, um projeto do Brasil, um projeto da nossa nação, no sentido que eram as coleções brasilianas da USP, agora acrescidas com a extraordinária coleção de Guite José Mindre e de Rubens Borba de Moraes, num único espaço, preservadas para as futuras gerações terem acesso a essa documentação, mas com ímpeto, desde o início, de alta tecnologia na preservação, na conservação e na digitalização para a oferta do acesso desses documentos online. A digitalização, desde o início, foi sendo pensada como uma estratégia de preservação e uma estratégia de ampliação do acesso, né? Configurando, digamos assim, uma solução tecnológica, como a gente bem sabe hoje, que era uma oportunidade para ampliar essas dimensões, digamos assim, dessas instituições da memória, ou instituições memoriais. Então, essa foi um desenho que foi se configurando já em 2006. Eu entrei no projeto justamente logo após o lançamento da Pedra Fundamental. Em janeiro de 2007, eu dividia aulas, compartilhava o departamento com o professor Istvan, acompanhava a evolução do projeto, já tinha uma relação com a Guita e o José Mindre, de frequentar a biblioteca deles em São Paulo, tanto para fazer o meu mestrado como o meu doutorado. Uma parte das consultas de documentos, periódicos antigos, eu fiz lá, então já os conhecia, e o Istvan me convidou para, de alguma maneira, ajudá-lo, capitanear a parte da digitalização do acervo, mesmo antes do prédio ficar pronto. Quer dizer, a Pedra Fundamental foi em dezembro de 2006, e já em janeiro para fevereiro nós começamos as obras. O início das obras foi logo no começo do ano de 2007. Havia já alguns recursos doados pela Petrobras, pela Lei Rouanet, né, com a ingerência do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura, na época, orientava uma boa parte dos investimentos da Petrobras na cultura para o que se definia como projetos estratégicos para o Brasil. Esse foi definido como um projeto estratégico pelo Ministério da Cultura. Então, nós recebemos recursos para dar início às obras, e ao longo dos anos que se seguiram, a obra começou em 2007 e o prédio foi inaugurado em março de 2013. Né? Foram muitos anos para concluir essa obra. Ao longo do processo, nós iniciamos o trabalho de digitalização, que corria, então, paralelo à construção do edifício. Sabe, o Istvan, ele era visionário nesse aspecto, e ele estava empolgado com a ideia de que era possível, desde já, iniciar a digitalização, mesmo antes do prédio estar pronto, montando um laboratório provisório, um laboratório nas instalações do IEB, inicialmente, mas depois nós acabamos construindo um barracão dentro da obra, de madeira, onde instalamos boa parte da nossa equipe trabalhando com o processamento das imagens, tratamento, OCR e a preparação do repositório digital. E o scanner que nós adquirimos, que foi um scanner conseguido com o projeto FAPESP,
foi instalado inicialmente na casa do José Mindlin, porque inicialmente, isso é bom a gente relatar, porque são essas histórias. Hoje em dia nós estamos em 2020 e o projeto Brasiliana na USP tem algo o Instituto Clio também tem esse pioneirismo, mas era um momento, aqueles anos 2006, 2007, em que projetos de digitalização começavam a ganhar mais ímpeto, tanto pela evolução da tecnologia, começava a se perceber o potencial da captura de imagens com câmeras, além dos scanners, né, de varredura, que eram mais lentos, muito mais caros. As câmeras ampliavam muito a capacidade de digitalização e alguns projetos novos começavam digamos, configurar um campo mais robusto, mais ousado de digitalização de acervos da memória, né? Eu falo de dois, para ficar em dois os mais importantes. De um lado, a Gallica, na França, da Biblioteca Nacional da França, que digitalizava já há algum tempo boa parte do seu acervo e disponibilizava na internet, oferecendo uma biblioteca digital com conteúdos da cultura francesa já extraordinária naqueles anos de 2006, 2007, e um pouco antes, de 2006, a definição do projeto do Google, Google Books, Google Search, que chamava, na época foi mudando de nome, mas era a pretensão do Larry Page, dos fundadores do Google, de iniciar a digitalização de todos os livros impressos conhecidos para serem disponibilizados na plataforma do Google. Isso mobilizou muito a comunidade das pessoas ligadas às instituições da memória, inclusive com esse avanço da tecnologia, o barateamento dos scanners, das máquinas fotográficas, dos computadores, do potencial de processamento dessas imagens e também a ampliação do acesso à internet, que a gente foi, então, acompanhando, né? A ampliação da banda larga, as pessoas tendo mais acesso a esses conteúdos na internet. Começou a se discutir de uma maneira muito séria, o Ministério da Cultura foi muito importante nisso, junto com a RNP, Rede Nacional de Pesquisa, discutir qual seria a presença da cultura brasileira, da nossa língua, da nossa história, do nosso imaginário brasileiro, na internet. Quer dizer, que era a questão que os franceses também se colocavam. Uma disputa, digamos assim, por uma preocupação desse espaço na internet, com outros valores, com outras posições das culturas nacionais próprias, né? Então se desenhou muito claramente, houve vários encontros já em 2007, eu tive a oportunidade de participar deles, junto com colegas de Pernambuco, o professor Marcos Galindo e outros que começavam a cada vez se envolver mais com essas dimensões da digitalização. Nós começamos a definir o que seria o início de uma política pública para a digitalização de acervos da memória, né? O primeiro passo, creio que foi o memorando, assinado em 2007, esse memorando feito por vários atores de instituições e do governo do Ministério da Cultura que estavam envolvidos no desejo de configurar um campo de trabalho com boas práticas, com novos padrões, com compartilhamento de soluções tecnológicas, compartilhamento de boas experiências. Então começou a se desenhar isso. Já em 2007 foram feitos 2 memorandos, um memorando lançando a ideia de que era preciso, era urgente, definir uma política para a ocupação desse espaço na internet com conteúdos da cultura brasileira. E dentro dessa dimensão, que envolvia também a televisão, vídeos, blogs, textos, a questão dos acervos da memória, né? Os acervos memoriais. Então, quando eu entrei no projeto em 2007, a gente entrou muito impulsionado por esse contexto mais amplo. Eu propus ao Istvan que então fizéssemos um projeto de pesquisa para a FAPESP. Um projeto de pesquisa no campo da ciência da informação para tentar estudar os modelos, então, à época disponíveis de repositórios digitais, bibliotecas digitais, as soluções tecnológicas que estavam sendo implementadas para propor um modelo de implementação de uma biblioteca digital que pudesse atender a demanda do projeto Brasiliana USP, que era uma demanda muito ousada do Istvan, que era vamos digitalizar no mais rápido possível todos os livros, manuscritos, documentos
da coleção do IEB, da Mindlin e de outros acervos da USP, Faculdade de Direito, Instituto de Biologia, várias outras unidades da USP, tem acervos memoriais, a Politécnica, né, Engenharia, de valor para a cultura, para a história do Brasil. A pretensão do Istvan era bem grande, quer dizer, pegar toda a brasiliana da USP e tentar fazer uma versão digital dessa brasiliana disponível para todos, né? Mas começando pelo IEB e, inicialmente, então, a gente decidiu mudar de estratégia e começamos efetivamente pela Biblioteca Mindlin. Então foram instalados scanners na casa do José Mindlin, um deles um scanner robotizado, que na época era uma grande novidade, foi comprado da Kirtas nos Estados Unidos em 2008, e começamos a produzir, com essa ambição de encontrar um caminho, uma solução para uma produção de uma digitalização mais em massa, atendendo os padrões que a Gallica seguia, o Google com seu projeto e outras bibliotecas na Holanda, em outros lugares, na Alemanha também, começavam a seguir. Então, a gente formulou um projeto de pesquisa com colegas da Politécnica, do Instituto de Matemática, da Linguística. Então, havia toda uma equipe, uma parte pensando em OCR, aperfeiçoamento do OCR, uma parte pensando na construção de um repositório digital, que na época a gente usou como base o DSpace, que a gente fez algumas modificações no DSpace. Tudo isso num espírito de compartilhamento, de usar softwares livres, de open access para toda a documentação e todos os livros que fossem digitalizados, inclusive enfrentando uma discussão sobre a questão dos direitos autorais. Então, uma parte do projeto era discutir o que pode e o que não pode ser digitalizado. Não só tomar consciência da lei, mas agir proativamente, pensar a lei, questioná-la. Então, nesse sentido, o projeto encontrou uma grande sinergia com outros colegas das universidades, dos cursos de ciência da informação, das pós-graduações, e aí em Pernambuco, sobretudo, que vocês já estavam muito avançados também nessa articulação, mas também com o Ministério da Cultura. Porque o Ministério da Cultura também ele mesmo procurava definição dessa política, junto com os atores, e procurava também repensar a própria lei dos direitos autorais, que acabou culminando no final de 2010 com um projeto de lei que, infelizmente, nunca foi sequer discutido e votado no parlamento. Mas foi desenhado um projeto de lei ainda na gestão Gil Juca Ferreira, né? Então foi um movimento nesse sentido. Eu estou falando muito, mas tentando concentrar aqui. Se você quiser me interromper, não tem problema nenhum. Eu estou aqui articulado em contar uma história, né? A minha história, então, é essa. Eu acabei entrando no projeto em 2007 para coordenar a parte da digitalização dos acervos e a formulação desses modelos, que resultou numa dimensão do projeto, que foi o desenvolvimento de uma plataforma, que a gente chamou de Corisco, que era um DSpace customizado para oferecer o acesso aos nossos livros online. Havia toda uma série de princípios que foram discutidos, que tinham a ver com a realidade do acesso à internet no nosso país. A gente queria que os livros tivessem uma resolução adequada à capacidade de banda que as pessoas tinham à época, que era muito pequena, muito limitada. Então a gente optou por colocar os livros todos em preto e branco, fazer uma redução do tamanho dos PDFs. Teve toda uma série de discussões, a visualização ser online. Teve várias que à época eram desafios, inclusive tecnológicos, desafio da programação, né? Mas a gente tinha uma equipe muito legal, a gente digitalizou muito e a gente, com a iniciativa do nosso projeto, entrou numa conversa que vinha acontecendo em outras instituições da memória. Vinha acontecendo com a Cinemateca, digitalizando filmes, o Arquivo Público do Estado de São Paulo, que também acabou tendo um laboratório extraordinário aqui em São Paulo, a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, e em Pernambuco, com várias instituições da memória que começavam a se articular nessa rede memorial, né? A ideia da rede memorial acabou se transformando, justamente depois de 2010, numa alternativa, num caminho para a realização, digamos assim, do ideal de ter daqui a pouco, mas
digitalização e o laboratório de digitalização da Brasiliana USP, eu rapidamente me envolvi mais e fui nomeado diretor da biblioteca, com o título de diretor interino, que era previsto no estatuto, enquanto o prédio estava sendo concluído. A minha tarefa era levar o projeto até o fim, concluir o prédio para consolidar a doação. Isso seguiu de 2007, eu acho que eu fui nomeado diretor interino em julho de 2007 e fiquei interino até fevereiro de 2014, foi muito tempo. A biblioteca foi inaugurada em março de 2013, no dia 23 de março, infelizmente sem a presença do José. Guita já havia falecido em 2006, mas José e Istvan, os dois faleceram no início de 2010. Né? Eles não viram o prédio ficar pronto, concluído, a obra já estava adiantada, faltava ainda muita coisa, mas essa muita coisa que faltava a gente acabou conseguindo com apoios seguidos de empresas, via Lei Rouanet, da própria universidade, claro que arcou com a maior parte dos custos da construção e dos equipamentos do edifício, mas também do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que nesse momento, a partir de 2010, topou financiar, doar, né, na verdade, toda a parte de equipamentos, mobiliário, proteção contra incêndio, câmeras, serviço de controle de acesso de pessoas dentro do edifício. Foi o BNDES que garantiu isso na fase final. Os grandes parceiros que permitiram a conclusão do projeto dentro da USP foram certamente o Ministério da Cultura, a Petrobras e o BNDES. Mas, além disso, várias outras empresas também doaram recursos por meio de um esforço que durou anos, como você pode ver, de captação, de mobilização da nossa sociedade, divulgação pela internet, pela televisão, pelo jornal, de notícias sobre o projeto, que durante um tempo parecia seguir com muita força. Né? O problema é que em 2014 houve uma mudança na reitoria da Universidade de São Paulo e os novos dirigentes da universidade decidiram, de uma forma muito abrupta, infelizmente, terminar o projeto. Quer dizer, efetivamente o projeto Brasiliana USP termina. Ele não feneceu, ele foi, a palavra é forte, mas deve ser dita, assassinado naquele início de 2014, por uma decisão da reitoria, uma decisão da pró-reitoria e do então novo diretor que me sucedeu, que resolveu que a cultura digital, todo esse esforço pela digitalização dos acervos, não interessava. A parte do prédio, do edifício, entretanto, está lá, ela está preservada, isso é muito bom, é muito auspicioso saber disso e saber que a documentação e os livros e toda a maravilhosa coleção da Guita e do José e do Rubens Boba está preservada na parte da Mindley e que a parte do IEB também finalmente conseguiu lá abrigar todo o seu acervo. Demorou também muito tempo. Apesar do prédio ter sido inaugurado em 2013, o IEB demorou muitos anos para conseguir apoio para realizar a transferência da sua documentação com segurança para o novo prédio. Então houve grandes dificuldades a partir de 2014. Relacionadas, nós podemos dizer, essa mudança política dentro da universidade de 2014, uma mudança também de atitude diante dos gastos, uma crise econômica, então, que havia necessidade de limitar alguns gastos. A biblioteca ela tinha muita autonomia nos seus gastos, inclusive porque ela conseguia captar muitos recursos via projetos culturais, Lei Rouanet e outras iniciativas junto à fundação da universidade. No caso da biblioteca, não se sustenta, mas sobretudo, a gente tem que ter firmeza para dizer, uma decisão política, né? Uma decisão da política da universidade, mas também tem a ver com uma mudança da política de uma maneira geral. Como a gente sabe que o Brasil vem sofrendo uma mudança política desde 2013, 2014, que culminou com o golpe de 2016 e os desdobramentos que nós estamos assistindo desde então. Então, houve um esvaziamento das políticas culturais, já ainda no governo Dilma, que foi sendo congelado e paralisado,
partir de 2015, e depois disso, também no governo do Estado de São Paulo, houve uma desorganização de muitos desses grandes atores da digitalização, que estavam articulados desde 2011 nessa rede memorial. No caso de São Paulo, em particular, eu digo a Cinemateca, porque ela é brasileira, mas está sediada aqui, e o Arquivo Público do Estado de São Paulo, além da Biblioteca Mindlin. Então, em um ano, entre 2013 e 2014, nós tivemos uma paralisação, no final das contas, uma diminuição de um ritmo e a dissolução de um projeto de digitalização em massa dessa documentação muito forte nessas três grandes instituições de São Paulo, que em grande medida lideravam a digitalização aqui em São Paulo com força. Em outras regiões, claro, do país, no Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional continuou, porque tinha uma estrutura mais sólida, mantendo seu projeto de digitalização com a Ângela Bittencourt, e em Pernambuco, a rede memorial, a articulação de vocês e o papel do Instituto Clio nisso é importante, manteve o ímpeto dessa vela acesa, dessa chama acesa, da ideia de uma digitalização de acervos. Mas muito se perdeu nesse caminho, né? Nós temos que lembrar aqui, a gente vai pensando em outras coisas daqui a pouco, mas nós temos que lembrar aqui em 2010, no final da gestão do Juca Ferreira, o final do governo Lula, portanto, se consolidou o Plano Nacional de Cultura. E o Plano Nacional de Cultura previa, nas suas metas, inclusive, metas para a digitalização dos acervos, incluindo, no caso dos acervos, da arquitetura das instituições da memória do governo federal, Biblioteca Nacional, Fundação Casa Rui, Cinemateca Brasileira, Arquivo Nacional, previa a digitalização integral, plena, de todos os documentos, com possibilidade de serem disponibilizados online, por conta das limitações da Lei dos Direitos Autorais, para serem disponibilizados online. Essa meta, durante algum tempo, foi sendo acompanhada, mas já no governo Temer, não se acompanhou mais a realização dessas metas. Quer dizer, o Plano Nacional de Cultura, que virou lei, é uma lei que, dentre as muitas que a gente conhece no Brasil, tem sido sucessivamente desrespeitada. Não há mais investimentos da maneira que havia. Claro que há sobrevivências em algumas dessas instituições, muito pelo empenho, pelo compromisso dos seus funcionários, que, como nós, professores universitários, somos funcionários do Estado brasileiro, trabalhamos para o povo e não para o governo, mas o governo, os governos que vieram em seguida a 2016, sucessivamente foram diminuindo o espaço e o investimento da cultura. O Temer, no primeiro momento, pensou e tentou dissolver o Ministério da Cultura, rebaixar uma secretaria. Ele atendeu o clamor da classe artística, dos intelectuais, dos professores universitários, dos professores todos do Brasil, os interessados na cultura, de que isso era um atraso inominável, voltou atrás, nomeou o Marcelo Caleiro, como a gente lembra, que durou pouco, porque logo ele entrou em conflito lá com o Guedel, aquele das malas, por conta de uns prédios, o prédio que ele queria construir em Pernambuco, o IFAM, sempre a questão do IFAM atrapalhando, entre aspas, o progresso brasileiro, ou seja, atrapalhando os negócios de alguns, e ele acabou pedindo a demissão. Desde então, o Ministério da Cultura entrou num verdadeiro parafuso, que resultou no seu rebaixamento no governo Bolsonaro a uma secretaria de um ministério, que é o do turismo, secretaria inicialmente ocupada por pessoas desconhecidas, desqualificadas, e depois por um nazi, literalmente, um nazi ocupou, foi demitido, inclusive, porque emulou o discurso do Goebbels, e agora pela atriz Regina Duarte, que também já pediu demissão. Quer dizer, no momento exatamente, eu não sei, porque não olhei o jornal hoje, mas tenho a impressão que ainda não há um secretário da Cultura. Isso mostra, quer dizer, a desagregação das políticas para a cultura, né? O caso do... Diga. Que uma professora aqui, Edilene Silva, aqui, professora do Departamento de Ciência da Informação, ela faz um questionamento que é justamente
o que você tinha abordado, de qual é a importância da digitalização dos acervos memoriais. Obrigado, Edilene, obrigado. Olá, tudo bem? Olha, então, eu acho que o que a gente discutiu muito ao longo de todos esses anos, que tem se trabalhado na digitalização desses acervos, é que a digitalização ela se coloca como uma ferramenta, um instrumental tecnológico incrível para realizar duas dimensões fundamentais das instituições da memória, das instituições memoriais, que é a preservação do seu acervo e a difusão do seu acervo, que é a preservação e o acesso, garantindo, através dessas imagens que nós podemos produzir dos originais, um acesso amplo e, na verdade, hoje, com a tecnologia, com a internet e com o acesso ao que está guardado dentro dos computadores em qualquer canto do planeta, né, com a rede mundial de computadores, um acesso universal praticamente, né, quase uma universalização desses dispositivos conectados à rede mundial dos computadores. Isso foi evoluindo, né? Nós temos que lembrar, a digitalização, quando ela iniciou, era um instrumento já incrível, mas a gente tinha que pegar os CDs e ligar no computador para ler, porque não era possível ler essas imagens pela internet ainda. Isso eu estou falando lá do início, né, dos grandes projetos de digitalização no Brasil. O primeiro projeto Resgate, que foi a digitalização do arquivo, de boa parte da documentação do arquivo histórico ultramarino. Eu mesmo participei de uns projetos no final dos anos 90. Nós primeiros microfilmávamos a documentação para preservá-la em microfilme e depois digitalizávamos no microfilme. Porque não havia já scanners, mas eles eram muito demorados, muito lentos para digitalizar documento a documento. E era melhor fotografar para garantir a base do microfilme e depois digitalizar o microfilme. A gente fez vários projetos nesse sentido, já lá no SEBRAP, né, com algumas prefeituras municipais, com o IBGE, a gente trabalhou um pouco com isso. Mas o que a gente percebeu é que essa solução potencializava ainda mais a ampliação do acesso, a universalização do acesso, na medida em que a internet ia se tornando esse ambiente da cultura praticamente universal na humanidade. Né? A cultura digital foi se consolidando desde o início das plataformas mais amigáveis para o acesso aos conteúdos da internet, estou falando da web e da difusão da web a partir do Netscape, depois do Internet Explorer. Nós estamos lá em 1995, né, e aí começa isso que é esse novo universo de acesso a esse conhecimento pela essa janela do computador. A internet ampliou em muito, potencializou em muito essas possibilidades da digitalização, como ampliação do acesso. Mas a digitalização sempre foi pensada também como um instrumento de preservação. E é uma preservação por um sentido múltiplo. Eu acho muito importante falar isso. Por quê? Porque é preservação, porque, claro, você digitalizando um documento, você limita o manuseio desse documento por parte do pesquisador interessado, da pessoa que quer consultar o documento, seja para qual interesse for. Ele não precisa mais diretamente consultar o documento original. Claro que ele pode fazer isso, mas você limita em muito esse manuseio do documento, o que ajuda a preservá-lo. Mas há uma outra dimensão importante da preservação, que não é só essa, né? A dimensão importante é arrebentar com o paradigma custodial das instituições da memória. A digitalização coloca as instituições da memória num outro patamar na relação com as pessoas que são, digamos... vende café aqui para mim, obrigado. Com as pessoas que... café veio aqui para mim. Veio com a xicrinha do SEBRAP. Ótimo, adoro café. Meu filho que trouxe aqui. Obrigado, filho. A outra dimensão que eu dizia era que a digitalização ajuda a quebrar com o paradigma custodial, como um processo que confronta essas tendências conservadoras, custodiais, limitadoras do acesso às informações da memória guardadas pelas instituições da memória, ao seu acervo, por parte do público mais amplo, né? Ao fazer isso, ajuda a fortalecer as instituições. É isso que a gente sempre discutiu no âmbito da rede memorial, com os colegas, com as outras instituições
da memória, quer dizer, aderir plenamente à ideia de um amplo acesso aos conteúdos do seu acervo digitalizados, potencializava e potencializa, eu creio, a capacidade dessas instituições da memória de se inserirem na cultura de uma maneira mais ampla, né? Tanto ativando os seus conteúdos, porque esses conteúdos vão ser repensados, retransmitidos, remixados, retrabalhados por vários outros agentes da cultura, na música, pintores, cantores, escritores, pesquisadores, historiadores, sociólogos, antropólogos, quem quiser, quem se interessar, vai ativar esse acervo, e ao ativar esse acervo, ativa a própria instituição, que passa a ganhar uma visibilidade, ganhar um interesse e aumentar o seu valor na cultura. Uma instituição mais valiosa na cultura é uma instituição com mais potencial para conseguir recursos, para ajudar a definir políticas públicas, para ter o interesse do Estado brasileiro, né? Uma bibliotecazinha guardada dentro de um edifício velho do século XIX, que 2, 3 pessoas consultam por semana, e só aqueles pesquisadores mais especialistas, porque ninguém sabe exatamente o que está lá dentro e tal. Qual é a tendência, na verdade, desse baú acabar sendo abandonado, embolorado, esquecido, sem recursos, sem interesse? Agora, uma instituição articulada às novas tecnologias, ajudando a potencializar a produção da cultura. Como dizia o Gilberto Gil, eu estou aqui lembrando do Gil, no lançamento da Pedra Fundamental. Ele dizia: esses livros da Mindlin e do IEB serão todos digitalizados para cantarem para o Brasil inteiro e ativarem a cultura brasileira. Esse era o ideal do Gil, né? Aquela ideia dele genial do incultural. Né? O Ministério da Cultura e a política pública era ativar os pontos da cultura do Brasil, como um duinho, uma massagem que o governo, né, o Estado brasileiro deveria fazer, investindo em alguns pontos da cultura, para que a cultura se ativasse por ela mesma, de baixo para cima, né? Não uma cultura que viesse de cima para baixo, ditando como que deveria ser. Eu acho isso. Eu acho que a digitalização foi, e é ainda, né, um instrumento incrível para amplificar a preservação e o acesso da documentação, dos acervos da memória. Professor, a respeito da rede memorial, Sim. em relação ao acervo, a importância dessa rede em relação a todas as unidades de informação brasileiras. A rede memorial é uma iniciativa, uma experiência extraordinária. Eu tenho muita alegria de ter participado no início das conversas, de ter encontrado e reencontrado os meus colegas de Pernambuco, sobretudo o professor Marcos Galindo, que eu já conhecia desde muito tempo, no início dos anos 90, final dos anos 80, quando nós estávamos fazendo nossos mestrados e doutorado em História, sobretudo História Indígena, né? Que nós compartilhamos desse interesse, desse compromisso com a história do nosso país e com a história dos povos indígenas. O Marcos também ativava em Pernambuco, junto com vários outros colegas da Fundação Casa Rui, com a Universidade, né, Federal de Pernambuco, mas também com a Biblioteca Pública, o Instituto Brenan, vários parceiros, vou esquecer alguns, mas são muitos, já um projeto que era uma iniciativa muito bacana de compartilhamento, não só de soluções, de ideias, de protocolos, padrões, boas experiências, mas também de equipamentos, né, de infraestrutura. Isso foi a Rede Memorial em Pernambuco. A Rede Memorial já nos inspirava a todos. Em São Paulo, a gente tinha um quadro diferente. Nós tínhamos instituições talvez mais fortes, no sentido que era a Cinemateca Brasileira, o Arquivo Público do Estado de São Paulo, que tinha acabado de se mudar para um prédio novo, construído para ser a sede do arquivo. É um projeto incrível que foi concluído, com um laboratório maravilhoso, e a Biblioteca Mindlin, né? Sobretudo esses 3 parceiros. Claro que havia outros que a gente começou a articular, mas a nossa estratégia em São Paulo era mais individualista, vamos dizer assim. As instituições tinham um moto próprio. Em Pernambuco havia esse espírito de colaboração e de compartilhamento mais firme em torno do que se chamou a Rede Memorial.
Quando houve uma debate, uma destruição, digamos assim, inicial da possibilidade de uma política pública para a digitalização de acervos, que era comandada pelo MINC, porque o MINC vinha desenhando isso, com simpósios, fóruns, inclusive um grande simpósio que foi organizado em 2010, que a gente ajudou a fazer junto com o MINC, para definir um documento que basaria a criação de uma política nacional para a digitalização dos acervos da memória. Então, o MINC foi construindo isso ao longo do ano de 2010. Quando virou o ano de 2011, no governo Dilma, houve uma mudança no Ministério da Cultura, com a entrada da Ana de Holanda, e se colocou uma pedra em cima da cultura digital. Sobretudo porque a nova gestão, esse é o problema do Brasil, né? Que a gente tem pouca política de Estado e muito governo. A gente precisa ter menos governo. Eu não sou liberal, muito pelo contrário. Eu acho que tem que ter menos governo e mais Estado. Mais perenidade, consequência nas políticas. O governo não pode interferir nas políticas que estão dando certo, nas políticas que estão sendo consolidadas, e que são, no caso da política da memória, são políticas que estão pensando daqui a centenas de anos e olham para centenas de anos por trás. Nós estamos pensando numa longa dimensão, né? Claro, essas políticas foram descontinuadas, porque a Ana de Holanda tinha queixas com a questão do direito autoral, questão do ECAD e tal, e se congelou a cultura digital. Então houve uma reação, que começou a ser pensada junto com vocês em Pernambuco, já que então nós não temos uma política sendo liderada pelo Ministério da Cultura, nós vamos puxar a carroça e vamos fazer o Ministério da Cultura vir atrás, que foi o que aconteceu. Quer dizer, se decidiu no encontro que havia sido marcado, a conferência que se preparou em Pernambuco, se não me engano, tecnologia, memória, conhecimento, né? CTCM, é isso, que é feita periodicamente aí na Federal de Pernambuco por vocês, com apoio do Instituto Clio. Se decidiu, na primeira conferência que foi realizada, vimos uma oportunidade de agrupar muitos desses atores, instituições, e ampliar a ideia da rede memorial de Pernambuco para criar uma rede memorial para o Brasil. Né? E, de fato, isso se consolidou num documento chamado Carta do Recife, documento esse que foi reformulado num segundo encontro realizado em 2012 na Cinemateca, mas já em 2013 a Cinemateca já estava paralisada. Né? Mas a rede memorial veio justamente nesse desejo da gente empurrar o Ministério da Cultura para ele reativar, ou pelo menos ele manter a possibilidade de criar essa política para a digitalização de acervo. Quando o Juca... Mais minutos, ok? Tá bom, a gente tem pouco tempo. Se tiver outra pergunta, outro comentário... Não, o senhor pode concluir isso aí. Não, é isso, quer dizer, a rede memorial, então, foi se mantendo como essa articulação, digamos assim, de atores, sejam eles pesquisadores, pessoas que trabalham nas instituições da memória, ou as próprias instituições, né, conectadas, Tenho a impressão que eu perdi o contato, não sei. Voltou, né? Tá aqui. Voltou. Tá bom. Então, só para concluir, o que eu dizia, quando o Juca Ferreira volta no segundo mandato da Dilma, ele reativa a ideia da cultura digital, marca uma reunião em março. O IBRAM já era forte nesse momento. Né? Oi. Pronto. O IBRAM era forte e houve uma tentativa de rearticulação da rede memorial mais forte, com alguns projetos estruturais sendo bancados pelo MINC. Dois deles liderados por vocês aí na Federal de Pernambuco, né? O projeto dos povos originários e o projeto também da cultura Afro-Brasil, que o do Afro-Brasil foi concluído, e muito bem concluído. O dos povos originários, infelizmente, sofreu já com o golpe que veio em 2016. Nós, lá em São Paulo, conseguimos, com a ajuda da Petrobras, criar um projeto de um prêmio para implantar alguns laboratórios de digitalização em algumas instituições. Começávamos a articular isso em 2015
2016, mas de fato houve um recuo muito grande por conta dessa falta de uma política de Estado, né, que é a situação que nós estamos hoje na cultura, que é uma situação de fato muito triste, muito escura, que nós estamos vivendo no sentido de sem muitas perspectivas de solução. Né? Vamos ver o que a gente pode pensar. Muito bem, professor. Se alguém tiver aí alguma pergunta, a gente ainda tem mais uns 3, 4 minutos disponíveis, porque a gente tem que parar, porque senão o Instagram ele corta a gente. Tá, professor, diga. Não, estou à disposição para ouvir. Tantos assuntos que certamente a gente vai convidar o senhor novamente para discutir outros assuntos também correlatos e que são de fundamental interesse da nossa área, né? Certo. Então, se o senhor quiser se despedir, enfim, tá bem. Eu agradeço. Olha, eu me despeço cumprimentando você sobretudo, mas os colegas todos do Instituto Clio, e dizendo que me mantenho aqui à disposição para continuar o diálogo, o trabalho. A gente criou lá no SEBRAP, já em 2013, o Núcleo de Cultura Digital, que eu coordeno. O núcleo tem agregado alguns pesquisadores, nós estamos tentando manter alguns projetos vivos no campo da digitalização dos acervos e também na própria Universidade de São Paulo, o que é possível. Como eu disse, o projeto da Brasiliana USP ele não continuou, infelizmente, mas outros projetos sim, e nós estamos à disposição para manter o diálogo. As pessoas que quiserem procurar o SEBRAP, me procurar também, tem meu e-mail, podem entrar em contato. Eu estou à disposição, ou aqui pelo Instagram, né? Agora temos essas novas plataformas. Exatamente. Tá bom, professor, muito obrigada, agradecemos de coração, e o Instituto está sempre disponível para o que o senhor quiser aqui, enfim, não só no Instagram, mas de fato e na real. Agradecemos a gentileza de dispor desse tempo. Tá bom? Muito obrigada. Tá bom, valeu. Ok. Muito obrigado, então. Um abraço a todos. Tchau. Fiquem bem, fiquem em casa, se possível. Vamos superar essa situação. Se Deus quiser. Um abraço. Então, todo mundo, tchauzinho, um abraço, querido. Até mais. Um abraço, até mais. Tchau.